Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição das polêmicas da semana. Semana que terminou no dia 4 de setembro e que a gente está aí separando os três principais temas que ocorreram durante essa semana, que trouxeram aí a nossa indignação em alguns pontos e a nossa análise em outros, ok? Primeiro, eu sou obrigado a fazer aqui um reconhecimento público. A gente tem que realmente parabenizar a deputada Adriana Ventura, do Novo, juntamente com a Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, que foi a relatora, né, que fez o parecer da PL, a PL 1485, que aumenta as penas de vários crimes ligados ao desvio de recurso público. Então, parabéns, Adriana, muito excelente ideia e excelente iniciativa, é disso que nós precisamos, tá certo? Bom, gente, dando início então aos assuntos mais polêmicos da semana, eu queria destacar um dos primeiros pontos que eu gostaria de destacar e que me causou profunda estranheza e profunda mágoa, né? É a portaria do Ministério da Saúde, que saiu nesta segunda-feira, uma portaria falando sobre o aborto de estupradas, tá? Gente, primeiro, eu vou ler aqui, essa portaria é a portaria 2282 de 2020, assinada aí pelo brilhante Pazuello, tá bom? Eu só gostaria de lembrar a lei de 1975, e que está amparada na nossa Constituição de 1988, que diz o seguinte: o aborto é proibido no Brasil apenas com exceções quando há risco de morte da mãe causado pela gravidez, quando é resultante de um estupro e se o feto for anacéfalo, né? Sem cérebro, ok? Nesses três casos, permite-se optar à mulher a fazer o aborto através do Sistema Único de Saúde, amparada com todas as necessidades médicas que são comuns nesses casos. Muito bem, essa portaria, que eu considero a portaria da tortura, é um absurdo que deve ter sido escrita por algum fundamentalista, extremista, né, neopentecostal, ou cristão, ou católico, ou muçulmano, seja lá que raio de religião que for, tá certo? Mas é um cara que escreveu uma portaria que a crença dele está acima de compaixão, de humanidade e até da própria lei, né? É um cara, quem escreveu essa lei não tem mãe, não tem mulher, não tem filha, porque é uma coisa ridícula, um negócio absurdo, né? Ele exige que os profissionais de saúde, vejam só vocês, reportem os casos de aborto, né? Os casos de aborto legais em função do estupro, fazendo um relatório detalhado, um questionário. Você vai botar lá para uma criança, para uma jovem que foi estuprada, que já está passando por um processo psicológico traumático, né? Um questionário, uma coisa para depois abrir um boletim de ocorrência, que não é função do médico. E boletim de ocorrência, pela lei da mulher, pela lei da Maria da Penha, é a mulher, é só a mulher que pode e deve fazer um boletim de ocorrência se ela quiser. Não existe obrigatoriedade nesses casos, tá certo?
Então, meus amigos, né, um ministério que não é capaz de assumir a coordenação da pandemia, né, que desdenha do isolamento social, endeusa um remédio que não tem eficácia nenhuma, tá certo? Um ministério que tem mais de 8 milhões de testes de Covid que não podem ser usados porque não tem reagente, tá certo? Vai assumir um Ares, vai assumir agora, além do Ministério da Saúde, uma delegacia, ele vai ser delegacia, né? E vai obrigar médicos, assistentes sociais, enfermeiros, né? Aquele que atender a vítima de estupro, né? Eles vão obrigar o cara a agir como um policial. E o mais cruel de tudo, a vítima passa a ser ré por essa sistemática, porque ela vai ter que assinar um termo de que ela conhece todos os procedimentos. Veja o terror psicológico que o Ministério está exercendo em cima de uma vítima de estupro, né? Que é o crime mais covarde e ignóbil que possa existir para uma mulher. E além de tudo, no final ainda você vai dar para ela a imagem do feto. Vejam a pressão psicológica que estão exercendo em cima dessa pessoa. Gente, isso cabe ao Congresso Nacional ir atrás. Adriana Ventura, minha amiga, né, grande colega, por favor, né, se manifeste com relação a isso, junto às 77 deputadas que existem dentro do Congresso Nacional. Isso não é possível, é um retrocesso ao Brasil enorme. Soma-se a tudo isso o Ministério dos Direitos Humanos, que é comandado pela Damares, né, nomeia para a área da mulher uma cidadã que é contrária à lei do aborto, mesmo com estupro. Então nós estamos nos transformando num país, né, de extremistas. Uma coisa assim que a gente não pode acreditar. Eu não posso acreditar num negócio desse. Essa é a minha opinião. Opinião do Conversa Mole, que não tem cabimento um negócio desse. Eu apelo a todas as mulheres que se manifestem contrárias a essa portaria. Tá bom? Gente, o segundo tema que nós vamos tocar é sobre a reforma administrativa. Primeiro, a reforma administrativa, ela é fundamental para nós reduzirmos o tamanho do Estado. Não tenho dúvidas com relação a isso, né? Só que nós estamos tendo um grande problema. Primeiro, é o próprio presidente da República que é contra a reforma administrativa, tá certo? E, obviamente, os próprios servidores que também assim o são, contrários à reforma administrativa. E o que acontece? Então você tem uma força de cima, uma força de baixo, pressionando para que esse assunto não ande. Paulo Guedes, da sua vez, ele, sendo pressionado pelo mercado, ele vê a necessidade dessa reforma administrativa, vocês não tenham dúvida. Agora, o que foi feito? Foi feito assim, eu li, reli, olhei, analisei uma lei que, em princípio, é bastante interessante, mas só que ela não é aplicável agora, neste momento, e causa uma série de problemas que eu vou tentar mostrar para vocês aqui e vocês vão me entender, vocês vão compreender, né? Veja só vocês, essa lei só vai servir para os servidores que forem contratados a partir, não se sabe de quando, não está previsto, deve ser aí regulamentado talvez pela Câmara, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então nós vamos criar o primeiro problema. O primeiro problema é como é que se trata um servidor que não tem nenhum direito adquirido, ou direito do servidor público, trabalhando com o mesmo servidor e até várias vezes, em muitos dos casos, na mesma função, cheio de regalias. Não sei como é que se trata, não sou especialista aí
em relações de trabalho, não sei como é que funciona o Estatuto do Servidor Público, mas se fosse na CLT, com certeza iria dar problema, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu vejo é que os servidores atuais, são milhares, né, continuam com as suas regalias, né? Eles vão manter promoção por tempo de serviço, licença-prêmio, aposentadoria compulsória, né? Se você cometer algum deslize, alguma falcatrua e tudo mais, você não é mandado embora. Você vai para a aposentadoria compulsória ganhando integralmente o seu salário. Vejam só vocês, né? Você tem estabilidade eterna, né? Mesmo que você seja lá um parasita, não estou dizendo aqui que todo servidor público é parasita, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que tem muitos folgados, né, que não fazem absolutamente nada e não são mandados embora, porque eles têm estabilidade eterna. Tá certo? E aí tem um outro detalhe da lei que me chamou muita atenção, que eu vou pedir aí para que todos também leiam, porque a gente precisa participar dessas coisas, né? Foram criadas duas classes de servidores, que eles estão chamando aqui de agentes e servidores. Servidor é todo mundo é servidor. Agora tem uma classe especial que se chama agente, né? Estes agentes, essa reforma administrativa não vai ser implementada. Quem são eles? Os caras especiais são os diplomatas, os auditores, os policiais federais e quem mais? Militares. Vejam só vocês, como é bom ser militar nesse país. Além de eu ter mais de 6 mil cargos no governo atual, né, na reforma da Previdência, eles também foram extremamente beneficiados, como estão sendo beneficiados agora aqui na lei, nessa reforma administrativa. Não consigo. Agora, adivinhe também quem ficou de fora da lei? Vocês conseguem adivinhar? Não? É fácil. Deputado, senador, juiz, promotor, esses estão fora, né? Eles vão continuar lá porque são, como são poderes independentes, tá certo? Um é judiciário, outro é legislativo, outro é executivo. Os dois poderes paralelos aí, legislativo e judiciário, estão fora. Legal, né? Então nós que pagamos os nossos impostos, vamos continuar fornecendo a eles lagosta, camarão, vinhos de melhor qualidade, possíveis e imagináveis, tá certo? 60 dias de férias, esses salários que vão acumulando, todas essas regalias, né? Todos os penduricários que existem, nós vamos lá, entendeu? Então o embate aí entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro está armado, porque o Paulo Guedes pretendia uma reforma administrativa diferente. Eu sempre critico o Paulo Guedes, mas dessa vez o Paulo Guedes está correto. Mas ele está abrindo as pernas para o Bolsonaro, né? E a gente vai continuar, né, responsável pelo pagamento e vamos ter que sustentar esse povo, e o rombo das contas públicas vai continuar até não sei quando. Porque no momento que há essa distinção entre servidores que estão entrando e servidores existentes, nós vamos continuar com o rombo por mais 10, 15 anos. Vocês não tenham dúvidas, né? As cifras, o pagamento, a conta Brasil, né, para pagamento de folha é um absurdo. Eu pensava que a gente ia ter uma reforma administrativa de verdade, mas por tudo aquilo que eu vi, e eu quero que vocês reflitam a respeito disso, por favor, né? Porque é importante, porque se nós dependermos das decisões do Senado e da Câmara dos Deputados, não vai mudar muita coisa, porque não interessa a eles. Não se esqueçam disso. Essa turma toda aí
do presidente ao deputado lá, todos eles só estão pensando em 2022, né, que é a reeleição. Não estão pensando no Brasil. Um Brasil menorzinho, menos Brasil e mais Brasil, né, Bolsonaro? Foi o que você prometeu. Bom, o terceiro assunto e o último assunto do dia é bastante interessante e é bastante polêmico para variar, né? Bolsonaro lá, para não perder o costume, foi lá no cercadinho, lá no Chiqueirinha, né? E aí uma mulher perguntou para ele assim, falou assim para ele: ô Bolsonaro, por favor, não deixe fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. E o nosso ente paleolítico, né? O nosso presidente, que tem um pé na Idade Média e um pé no século XXI, então ele não sabe onde se coloca, ele respondeu assim de imediato, sem pestanejar: ninguém pode obrigar a ninguém a tomar vacina. Cara, em seguida a Secretaria lá de Comunicação já meteu no Twitter, né, para fazer média, para variar, que o Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parcerias e investirá na produção da vacina, né, com recursos para estados, municípios. Tudo será feito, né, mas impor obrigações definitivamente não está nos nossos planos, né? E acabou assim o Twitter de uma maneira brilhante: o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Sabe o que está faltando? Está faltando alguém que respeite as leis no país. Talvez, eu estou pensando aqui com meus botões agora, eu acho que esse negócio da cloroquina deve afetar até os neurônios, né? Porque o próprio Bolsonaro, ele sancionou uma lei que lá no artigo 3º da lei 13.979, né, diz claramente que para o enfrentamento de emergências de saúde pública, as autoridades poderão adotar a realização compulsória de vacinação. Falei que o Bolsonaro assinou. Compulsória, vou traduzir: compulsório é obrigatório. Não está escrito nas placas das estradas, é compulsório o uso de cinto de segurança? E aqui é compulsória a vacinação. Entendeu? Mas tem mais um outro detalhe, né? O primeiro parágrafo do artigo 14 do Estatuto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz claro lá, vou abrir aqui, abre aspas: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então vocês vejam, o presidente, o ser paleolítico lá, fala uma coisa, a SECOM, em seguida, para passar o paninho, escreve um monte de asneiras, e nós estamos de novo desrespeitando a lei, que é muito comum aqui que isso aconteça, né? Ai, meu Deus do céu, tá complicado, né? O Bolsonaro já pregou contra o isolamento social, contra o uso de máscara, defendeu as pessoas de ir e vir livremente, mesmo durante o período da pandemia, né? Como se indo e vindo sem usar a máscara, elas não corressem o risco de contrair e transmitir a doença. Veja o número de mortes médias diárias que nós temos. A ciência, desrespeitou as leis, desrespeitou a razão e o pior de tudo, ele tem sistematicamente desrespeitado a vida. Falta mais o que fazer, gente. Não sei mais o que fazer. Não sei. É muito triste nós estarmos num quadro desse tipo, né? Vou aqui parafrasear o meu amigo Josias de Souza, né? A única coisa realmente bem distribuída no mundo é a tolice. Pena que nós não estamos desenvolvendo uma vacina contra a tolice, porque a quantidade de tolos é enorme. E como não há vacina contra asneiras, né, todos correm o perigo do contágio. Em matéria de imunização, o governo decidiu roçar as fronteiras do impensável.
né? E ainda para ajudar, agora, essa é minha frase, vejam só você, o fabuloso Pazuello, aquele da portaria do aborto que eu acabei de falar, nomeou para cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, né, o senhor Laurício Monteiro Cruz. Quem é Laurício Monteiro Cruz? Um veterinário. Tem um currículo magnífico, mas é veterinário, tá certo? E o nosso programa de vacinação dentro do SUS é um dos melhores do mundo. Então vocês vejam o descaso que está ocorrendo com relação ao Ministério da Saúde, à saúde dos brasileiros nesse governo. É inadmissível isso, gente. É incompreensível, mais do que inadmissível, né? Então, são coisas assim que a gente tem que vir aqui e apontar. Esses foram os 3 assuntos mais importantes que eu encontrei e que me causaram profunda estranheza, que me causaram indignação, tá certo? E que toda semana a gente traz aqui alguns pontos polêmicos para serem debatidos e discutidos entre nós, tá bom? Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Eu quero pedir, por favor, não esqueçam, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no YouTube, curta as nossas páginas no Facebook, no Instagram, acompanhe-nos no Twitter, né? Conversa_Mole. A gente está aí sempre disposto a colaborar com vocês. Tá bom? Obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E a gente se vê por aí. Tamo junto, pessoal. Obrigado.